Paz do Senhor, meu povo, tudo bem com vocês? Deus te abençoe e que neste momento a bênção de Deus esteja aí na sua casa. Gostaria de falar a respeito do crente e a política. A gente sabe que nós estamos num ano de eleições e é muito bom observar os candidatos que tem aí para a gente poder escolher na sua cidade, do seu estado, o candidato para o seu país. Então, meu amigo, minha amiga, eu gostaria de falar a respeito disso porque eu sei que muitas pessoas, não só cristãs, mas não cristãos também, não quiseram mais saber de política, acham que política é um negócio que a gente não pode se envolver, não, de jeito nenhum. Eu não me meto com isso, eu não falo sobre isso, mas a situação do nosso país, ela está do jeito que está por causa disso mesmo. Por nós, muitas vezes, não queremos saber de política, não queremos saber. E o que vai acontecendo? Vai entrando um sistema que a gente não quer. Quando a gente vê, a gente já é pego de surpresa, com leis novas, com projetos novos, com um sistema diferente, e aí você reclama, mas tudo isso é porque você não se preocupou com a política. E o cristão, ele tem um dever de preservar os seus valores, as suas origens, os seus princípios, os princípios bíblicos que os pastores sempre nos ensinaram, que a Bíblia nos ensina, né? Gostaria de ler aqui com você um versículo que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15. Ele fala assim: porá certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, e não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja um dos teus irmãos. Por que essa preocupação de Deus no momento de eleger um rei para o povo de Israel? Naquela época eles viviam, era um sistema de rei, né? Então tinha o rei, que ele era o poder supremo de um país. Então quando o povo de Israel, ele iria eleger um rei, as observações eram, vão escolher um dentre os seus irmãos. Por quê? Porque seria um homem que preservaria os costumes deles, os costumes, os princípios, e também tem na lei de Moisés a maneira que o rei deveria conduzir o povo, né? E como ele deveria agir. Ele deveria estar lendo sempre os mandamentos para poder julgar, porque o rei também ele fazia um papel de um juiz. E então tinha que ser um dentre do seu povo. Aí você fala assim, mas o irmão Luiz, tem muito crente lá na política lá que está fazendo coisa errada. O homem já foi pego lá roubando e tudo. Mas o que acontece? Não é somente aquela pessoa que se diz ser cristão que você deve procurar eleger, mas aquela pessoa que você tem que ver o histórico dela. Um histórico que preserva os princípios de Deus, os princípios bíblicos, os princípios, sabe aquele candidato que você vê, ele não rouba. É muito difícil, mas ainda tem né? Ainda tem uns ainda. Não vou citar nomes aqui, mas você vai pesquisar, você vai fazer uma pesquisa. Eu sei que Deus vai te mostrar a pessoa certa, porque o nosso país, o mundo, precisa das orientações de Deus. Agora, quando você vê um candidato que ele é totalmente fora dos padrões bíblicos, das ordenâncias de Deus, dos princípios de Deus, meu querido, eu te aconselho a nunca eleger um cara desse, porque ele vai acabar com as suas ideias, prejudicando com leis a sua fé, a minha fé e a sua fé, aquilo que a gente acredita e aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ele vai começar a fazer leis que vão ao contrário daquilo que a gente prega, daquilo que a gente vive. Então é necessário examinar. Às vezes você não quer nem saber de política, mas é necessário
Dá uma pesquisada. Hoje está mais fácil, mano. Antigamente tinha um monopólio da imprensa, mas hoje, graças a Deus, hoje Deus ele dá uma oportunidade para a gente, uma facilidade. Você pesquisa o nome do candidato que você escolheu lá no Google, tenta ver o histórico dele, vai no YouTube, vê as coisas que já aconteceram com ele, veja o que ele já passou, veja a vida dele. Tenta dar uma pesquisada. Se ele nunca foi eleito, é uma boa oportunidade para dar uma chance para essa pessoa, né? Mas se é uma pessoa que já foi elegida várias vezes e pessoas que já foram presos, saíram da prisão, pessoas que já foram envolvidas em corrupção, pessoas que são a favor de leis que são contra a nossos princípios, você deve sair fora dessas pessoas. Dar uma pesquisada lá, não é a questão de vestir a camisa do político como se estivesse vestindo a camisa de um time. A gente não está discutindo sobre futebol. A gente quer o melhor para a nossa nação. Então o crente ele deve se envolver sim com política na questão de pesquisar o seu candidato. Você que é eleitor, você deve saber quem você vai escolher. Eu fiz esse vídeo aqui porque esse aqui é um ano de eleição. E na medida do possível, o que eu puder orientar a respeito disso, estarei aqui postando vídeo aqui para estar orientando. Mas não anule o seu voto. Vá lá, escolha um candidato, porque quando você anula o seu voto, você dá chance para um outro ganhar. Sabia disso? Você é matemático isso. Se você anular o seu voto, se você votar, se eu não me engano é assim, se você vota em branco, vai para quem está ganhando. Se você anulou ali o voto. Só que um exemplo, às vezes um candidato que seria melhor do que o outro deixou de ganhar por um excesso de votos que foram anulados. Dá para entender? Então o negócio é matemático. Procure pesquisar e veja bem, para que a igreja não sofra depois com homens que entram lá no poder para fazerem leis para prejudicar a igreja. E existem homens que entram lá no poder também para prejudicar a população. Só pelo fato da pessoa querer tirar Deus do nosso coração, esse homem deve ser excluído da sua listinha de candidatos. Porque ninguém pode tirar Deus de dentro de você. Então, Deus abençoe, meu querido, que nessas eleições aí que vão acontecer, eu acho que é lá para outubro, lá para o final do ano, Deus ilumine o seu coração, para que a gente venha saber em quem a gente vai escolher, para o dia de amanhã a gente não ver sofrer, né? Nem nós e nem nossos filhos. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa o seu comentário aí, o que você acha? O cristão ele deve pesquisar sobre política ou não? O que você acha disso? Eu deixo já o meu conselho, pesquise mesmo. Pesquise sobre política, tenta ver um pouquinho o que significa poder legislativo, judiciário, executivo, o que faz um deputado, o que faz um vereador, o que faz um senador, o que faz um prefeito. Tenta pesquisar e veja as melhores opções que tem aí. Ninguém é perfeito, mas tente ver o melhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.